Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Hoje nós estamos dando início, continuação, né? Nesse capítulo 20, é o terceiro estudo. Nós falamos a prisão de Satanás, do milênio. Depois Satanás foi solto, depois dos 1000 anos foi solto, e ele seduziu as nações do milênio, né? Não confunda com a igreja do Senhor, a igreja da graça que nós fazemos parte, a igreja dos mártires da grande tribulação, de todos os períodos da grande tribulação, já está com o Senhor reinando durante os 1000 anos. E depois dos 1000 anos, aquelas nações que nasceram no milênio, lembra que aqueles que já estão com Cristo não vai multiplicar na terra mais. É só aqueles que entraram para o milênio naturalmente com um corpo humano, natural. Esses procriaram, nasceram nações durante 1000 anos no milênio, né? E depois que Satanás foi solto, ele seduziu as nações, tudo que ele pôde conseguir para se voltar contra o Senhor em rebelião, ele conseguiu. Tanto que no versículo 9 diz que subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Quando esse fogo do céu exterminou com a raça humana da terra, menos os que se converteram na grande tribulação, que eles estavam recolhidos no arraial dos santos, com Deus, com o Senhor Jesus. Esses não foram atingidos. O Senhor Jesus mandou descer fogo do céu e consumiu. Eu vou ler hoje para a gente entender que tudo que é matéria, nesse momento, termina. Tudo que é matéria, tudo que é obras de homem, obras naturais sobre a terra, tudo que é físico, né? Termina. Vamos ver o que diz lá em segunda carta de Pedro, capítulo 3. É bom ler isso aqui que nós vamos entender. Eu vou ler essa parte aqui, o 3, do 1. Vou ler do 1 ao 8, depois uma parte última do 10 e o 13, né? Para a gente entender o mistério que Pedro está dizendo aqui. Que essa profecia é o único lugar que fala que a terra de agora está reservada para o fogo. E até durante todo o nosso estudo, a gente nunca viu o mundo acabar com fogo até então. Mas aqui no juízo final, antes do juízo final, depois do confronto de Satanás, tudo destruído. É a primeira purificação da terra com fogo. Destrói tudo que é fogo. E a segunda purificação vai ser o grande julgamento dos ímpios, que nós vamos falar. Os ímpios que foram mortos desde a fundação do mundo, né? Então, vamos ver o que diz Pedro, né? Vamos ver. Eu vou ler todo aqui para a gente entender. Amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação e o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Jesus do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, olha, Pedro vai comparar agora o tempo do dilúvio. Sabendo, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias
virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então veja que há um questionamento dos murmuradores, dos falsos, dos escarnecedores da palavra de Deus, dizendo: como Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar, porque desde que os pais dormiram, desde o começo do mundo, todo dia é a mesma coisa. E Jesus não volta. Aí veja porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5 diz assim, ó, eles voluntariamente ignoram isso, Pedro falando, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Foi feito, tirado da água. Lembra que no começo da criação, diz assim que a terra era vazia, versículo 2 de Gênesis 1, diz assim que a terra era vazia, sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Agora, Pedro está trazendo essa revelação profunda aqui, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, né? Pelas quais coisa pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo. Dia do juiz, que é o que nós vamos estudar hoje. O juízo final, né? Dia do juiz. E da perdição dos homens ímpios. Então veja que nesse dia do juízo final, que está reservado, é o dia da perdição total dos homens ímpios, o dia do juízo. Vamos ver, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Pedro está aqui trazendo a clareza que assim como os céus e a terra foram feitas pela palavra de Deus e foram tirados das águas tudo isso, e sobre as águas subsiste todas as coisas, né, como ele está dizendo, mas que esse mundo de agora está reservado para o fogo, e o fim deles é no juízo final. E está dizendo aqui que aqueles que acham que a vinda do Senhor é tardia, não é, porque para Deus, na eternidade, não existe tempo contado como o nosso. Nós contamos o tempo aqui, mas na eternidade não existe tempo. O começo do mundo para o fim do mundo, para eles é a mesma coisa. Não tem tempo. Tanto que Cristo, a Bíblia afirma que foi crucificado no começo, desde a fundação do mundo. Então veja só que para nós existe esse tempo, mas na eternidade, no tempo do Senhor, não existe tempo contado. Por isso que Pedro está explicando que a vinda do Senhor não é tardia. Agora vamos ver o que diz o versículo 10, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha só, então tudo aqui está reservado para o fogo. E naquele momento, deixa eu ler o 13 aqui para a gente continuar explicando. Em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Louvado seja Deus. Então veja que nesse momento que nós estudamos na aula passada, quando o inimigo juntou aquelas multidões,
em rebelião contra o arraial dos santos, desceu fogo do céu e consumiu tudo que é matéria. Essa foi a primeira purificação da terra, com fogo. Agora, no juízo final, agora nós já não estamos mais no tempo Cronos, que é o nosso. Nós estamos no Kairos, que é o tempo da eternidade, né? Esse agora, o que é matéria, a terra e o céu já não existe. Vamos ver o versículo, iniciar o nosso estudo hoje, versículo 20 de Apocalipse, para quem entrou depois, capítulo 20, versículo 11, que é o juízo final, o grande trono branco que nós estamos estudando hoje. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, nesse momento aqui, já não existe mais a matéria, já está, como eu já expliquei, no Kairos de Deus, no tempo da eternidade, onde não se conta tempo como nós contamos, como eu já falei, né? Então, aqui o céu e a terra já fugiu. Lembra que o fogo, quando consumiu todos os elementos, todas as obras da terra, tudo, né? Tudo se passou, os céus e a terra, os céus dos ares, tudo que é criado, né, nesse globo terrestre, já se acabou. Aqui agora, esse juízo final, esse grande trono branco, já está no tempo Kairos de Deus, não é o físico mais, né? Por isso aqui no versículo 11 do capítulo 20 está dizendo que vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Né? Agora, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se o livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora, vou explicar isso aqui. Lembra que quando nós estudamos sobre o milênio, nós vimos que a igreja, todos os salvos estão com Cristo, governando no milênio. Mas os mortos que não estão escritos no livro da vida, não ressuscitaram. Está no versículo 5, aí do mesmo capítulo 20. 5 diz assim, ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, veja que esses mortos, eles permaneceram no lugar que estão, né, que é o inferno, o Hades ou Sheol, né? Inferno na nossa língua, Sheol no hebraico, Hades no grego, né? Então, são os nomes chamados para os lugares dos mortos. Então, esses mortos agora, no grande juízo final, eles vão o quê? Ressuscitar. E vão estar diante do trono branco. Por isso que diz aqui, ó. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. Veja que os mortos vão ser julgados pelas obras que estão escritas nos livros, que toda a obra da humanidade, tudo que é feito na terra é anotado. E eles vão ser julgados naquele grande trono branco por tudo que estão escrito nos livros das obras, né? Mas o livro da vida também vai estar presente, né? Os salvos que estão com Cristo desde antes do milênio, esses salvos vão estar presentes porque eles estão na condição de julgar. Porque aqui no versículo 4 do capítulo 20, quando nós falamos do milênio, diz assim, ó, e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aí vai enumerando todos aqueles, né, da graça, da grande tribulação, os machos, aqueles que não receberam o sinal da besta, que foram mortos, né? Todos esses aqui vão estar presentes nesse grande dia, porém,
para julgamento, porque a própria Bíblia diz que quem vai julgar também, que quem está diante do trono, quem está julgando é Jesus, mas os crentes, os salvos, estão com ele aqui nesse julgamento, porque o que diz lá a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, tem 5 perguntas de Paulo para a igreja de Corinto. Primeira, ele diz assim, ó, capítulo 6 de 1 aos Coríntios, do 1 até o 3, eu vou ler aqui, que eu anotei. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante a injusto e não perante aos salvos? Paulo fazendo as perguntas, questionando aos crentes da igreja de Corinto, porque eles tinham litígio com o irmão e estavam levando esses litígios para ser julgado em tribunal ímpio, né? Paulo está questionando. Agora vamos ver que a questão aqui não é o litígio da igreja de Corinto, mas é mostrar que os salvos vão julgar juntamente com Cristo, né? Diz assim ainda: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, são 5 perguntas que Paulo faz para essa igreja, aqui, questionando a questão do julgamento. Isso fica claro que nós, aqui, como está dizendo no próprio livro de Apocalipse, aqui não precisa nem de buscar versículo para dar respaldo ao que nós estamos falando, que a própria palavra já está dizendo, que no versículo 4, viu tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então veja que aqui está falando de quem? Da igreja, dos santos que estão com o Senhor. Embora desde o período do milênio, os santos já estão julgando com Cristo e vão permanecer presentes nesse julgamento do grande trono branco. Então, aqui está reunido todos os mortos que não estão escritos no livro da vida. Aqueles que, como diz lá no versículo 5, eles permaneceram no lugar onde estão até que acabaram os 1000 anos. Então, veja que desde Adão, desde o primeiro ímpio que morreu na terra, desde Adão, não reviveram. Eles só estão revivendo aqui no período do grande trono branco. Vamos dar continuidade. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nós vamos entender aqui, a morte é um ser diabólico, é um espírito diabólico, no qual nós vamos entender hoje que é o último inimigo a ser vencido, né? Então, vamos entender. Volta a sua Bíblia em Apocalipse 6, versículo... Deixa eu ver qual o versículo aqui. Apocalipse 6, para a gente entender que os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavalos e os cavaleiros que estavam em cima, foi tudo que deu a origem, toda a malignidade do anticristo. Primeiro foi o próprio anticristo que veio montado. O segundo foi aquele que tirou a paz, que é a paz e a guerra, o cavalo vermelho. Tirou a paz da terra e trouxe a espada. O terceiro trouxe a fome, a peste, a carestia, tudo de ruim na questão de só comprava quem tinha um número, trouxe tudo de ruim. Apocalipse 6, capítulo, versículo, o 4º cavaleiro do Apocalipse 6, só para a gente entender que essa morte aqui, nós vamos falar de 2 tipos de morte. A morte física de separação e a morte demônio, a morte espírito maligno. Então veja aqui, ó. Capítulo 6 de Apocalipse, versículo 8, que é o 4º cavalo. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome
morte, e está com letra maiúscula. Esse é um ser. Esse ser chamado morte, o inferno segue ele para onde ele vai. Porque ele é o que provoca a morte e o inferno colhe, né? Então veja que esse cavaleiro que está no quarto cavalo, ele se chama Morte. É esse personagem que nós vamos ver hoje. Como existe dois tópicos que eu quero que fique bem entendido. A morte física, que é aquela morte que desde Adão, lembra que quando Adão transgrediu o mandamento de Deus, que ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que é do conhecimento, ele recebeu a morte. Naquele momento, veio a morte para ele. Eles não entenderam porque continuaram vivos, mas houve uma separação. Ele estava onde? No mundo espiritual de Deus. Quando ele transgrediu o pecado, ele veio para o mundo físico. A prova disso está lá em Gênesis, eu não vou ler hoje, porque não vem a questão, mas pode ver que quando o Senhor fala que fez o homem do pó da terra, ele estava ainda no estado espiritual. Ainda não existia matéria física. Tudo havia, as plantas do jardim, tudo, mas estava no mundo espiritual, não estava no físico. Quando ele comeu, transgrediu o fruto lá, que ele transgrediu, que veio o estado de pecado, houve o quê? A morte. O que o Senhor falou naquele dia? Vamos ver lá em Gênesis rapidinho, só para a gente entender esse detalhe aqui. Ó, só para a gente entender. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Ele foi tomado em qual estágio? Espiritual. Mas quando o Senhor lançou fora, ele não foi expulso de um lugar para bem longe de outro, não. Simplesmente o estado do mundo para ele tornou-se morto. Ele veio para o mundo dos mortos. Tanto que essa morte aqui, ela reinou. Se reinou, era um personagem. Desde Adão até Moisés. A morte reinou. Reinou. Tá entendendo que reinou? Se for, nós não estamos falando dessa morte quando nós deixamos esse corpo. Essa separação desse mundo físico, da nossa carne, para descer para o mundo espiritual, ou subir para o mundo espiritual, né? Nós estamos falando aqui da morte personagem, do espírito de morte, né? Veja que quando essa morte aqui de Adão, que o Senhor tinha prevenido eles, né? Deixa eu pegar o versículo que fala sobre isso, que eu queria ler, sobre ele passou. Está no capítulo 2, versículo 16. Vou ler o 15 também. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Isso aqui ainda está no tempo espiritual, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente aqui é absolutamente, verdadeiramente, convictamente morrerá. E ele não acreditou, só que o Senhor estava falando da morte, aquela morte que reinaria no mundo do pecado, aquela separação do mundo espiritual para o mundo da matéria. Aí Adão, aquele versículo que eu li, ele foi, a sentença dele, ele foi viver então no mundo, tanto que o próprio Deus colocou um querubim ungido com a espada desembainhada nas mãos para proteger o caminho do jardim do Éden. Jardim do Éden espiritual, do mundo espiritual, para que ninguém achasse.
Porque se alguém achasse e comesse da árvore da vida, ia viver nessa matéria de pecado eternamente. Não poderia ser assim, né? Porque o projeto de Deus é que nós estamos agora, já entramos nesse, voltamos para o estágio espiritual. Agora, o último momento, né, da limpeza do mundo é a exterminação de todos os pecadores que estão no inferno e aqueles que rebelaram contra Cristo, né? Louvado seja Deus. Vamos confirmar Romanos 5, aqui é só essa parte aqui, versículo 5, 12 até o 14, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha, assim também a morte passou a todos os homens. Versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo. Até a lei quer dizer até Moisés, né? Estava o pecado, mas o pecado não era imputado não havendo lei. Isso aqui eu vou dar só uma pincelada para vocês entenderem, que não é o caso agora. Ele quer dizer que a morte, vou ler o 14 para eu explicar direito. No entanto, a morte reinou. Se reinou, era um personagem, era um ser, era um ser maligno, um espírito demoníaco, né? Vou ler o 14 de novo, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, veja aqui, eu vou explicar. A morte, ela reinou, essa morte que está montado naquele cavalo e que vai ser o último inimigo a ser vencido por Cristo, aqui, essa morte reinou durante Adão até Moisés. Não sabemos quantos milênios. Porém, não foi imputado esse pecado, essa morte, o pecado que foi gerado, não foi imputado porque o homem não tinha consciência. Aí Deus mandou a lei ensinou aos homens. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí o homem começou a ter conhecimento. A partir daí, então, ele já não era mais inocente. Aí o pecado já não é já é imputado sobre os homens, né? Então, veja o que Tiago fala sobre isso. Tiago diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa morte é a morte da separação. Agora, quem está induzindo a concupiscência na mente dos homens é esse espírito demoníaco chamado pecado ou morte, porque é a mesma coisa, né? Então, veja aqui. Tiago explica muito bem. A concupiscência, primeiro, ela vem na nossa cabeça. Agora, eu gosto muito de uma expressão do saudoso pastor Vilarindo, que ele falava que nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas podemos impedir dele fazer um ninho, né? Então, a concupiscência, ela é assim. Nós, muitas vezes, não impedimos que venha o pensamento. Porém, se eu deixo esse pensamento gerar na minha cabeça, e eu coloco esse pensamento, vou consumar ele nasceu o quê? Nasceu o pecado. E a partir desse momento, aqui ó, só para entender direitinho. Depois, havendo concebido, a gente concebe, porque uma mulher quando concebe, ela leva 9 meses para nascer o filho, não é? O pecado, ele é concebido aqui na nossa mente. Aí depois dele concebido, depois que ele é concebido, ele dá à luz o quê? O pecado. Então nasce o filho chamado pecado. E a partir desse filho chamado pecado, já o ato foi consumado, o ato do pecado já foi consumado.
Então, sendo consumado, gera o quê? A morte. A morte de separação de Deus para com o homem. Essa morte, essa morte chamado, esse maligno, que nos separa de Deus, né? Ele primeiro induz a nossa mente e a gente dá luz na consumação do pecado a esse filho chamado pecado. E uma vez que esse filho nasceu, aí gerou-se o quê? A morte, separação de Deus. Então, quem está trabalhando, essa morte espírito demoníaco é que faz isso com o ser humano, né? Porque a indução vem primeiro na mente. Agora vamos ler, vamos dar continuidade. Aqui ficou entendido que durante o período de Adão até Moisés, a morte não foi imputada sobre os homens, ela reinou à vontade. Lembra que o mundo de então acabou em dilúvio, porque o pecado cresceu de tal forma, né? E esse pecado, essa morte foi tão forte no seu reinado que o mundo teve que ser exterminado porque o Senhor perdeu o prazer com a humanidade. Mas não era atribuído esse pecado diretamente aos homens, porque os homens não sabiam que era pecado, porque não tinha ninguém para falar. Como Paulo fala na carta aos Romanos, até o capítulo 7, ele fala sobre essas questões. Aí veio a lei de Moisés e mostrou para aquele povo que aquela forma de conduzir era pecado. Aí, então, já tinha conhecimento, não era mais inocente. Então, aí foi atribuído o pecado sobre o homem. Mas como o homem não tem jeito de se consertar só pelo sacrifício, por sombra de Cristo, que era sacrifício a informação da lei e o sacrifício dos animais para cobrir os pecados dos homens, não foi possível. Veio Cristo sem pecado e pagou esse preço para poder para nos resgatar do poder dessa morte, ser demoníaco espiritual, né? Vamos voltar lá o Apocalipse. Agora o versículo... Então, a morte e o inferno deram os mortos que estavam, aqueles que morreram no mar. O mar teve que entregar os mortos. E os que havia no inferno, todos vieram para diante do trono branco e cada um foi julgado segundo. Agora, versículo 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. A segunda morte para o ser vivo. Então veja que a morte e o inferno foi lançado. Significa que esses dois personagens são um ser espiritual maligno, né? Agora vamos ver o que diz a primeira Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta dele. Vamos ver o que diz lá. Então veja que, só para antes de ler, a morte e o inferno foi lançado. Quantos já estão no lago de fogo? Quem está acompanhando os estudos se lembra? Primeiro foi o falso profeta, primeiro o anticristo e o falso profeta inauguraram o lago de fogo. Depois, no versículo 10 aqui, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o terceiro é o diabo. Agora, o quarto vai ser a morte e o inferno. Depois vão ser todos os seres humanos, aqueles que não estão escritos no livro da vida. Então, veja que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é essa segunda morte. Agora, vamos ver lá, primeiro aos Coríntios. Vamos entender isso aqui. Capítulo 15, eu vou ler a partir do 21, que aqui está a consumação dos séculos. Aqui está, depois que Cristo terminar o juízo, o grande trono branco, o julgamento das nações, e todos já estiverem ido para o lago de fogo, já essa segunda purificação de tudo, aí vai descer o quê? Aí vai descer o novo céu e a nova terra. Porque aqui já não existe a matéria mais. Vamos ler, então. Capítulo 15, primeira carta aos Coríntios, versículo 21, diz assim. Porque
Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui está falando de quem? Da igreja, dos que estão em Cristo, de todos aqueles que são do Senhor Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Nós já estudamos tudo isso, não preciso entrar nesse detalhe. Cristo primeiro as primícias. Cristo ressuscitou na mesma forma que a igreja e os santos ressuscitaram. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, fala de todos os santos que estão com Cristo ressuscitado, né? Depois, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Nós estamos estudando hoje. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Hoje nós estamos estudando esse período quando o Senhor Jesus vai aniquilar todo o império, toda a força, todo o poder. O diabo já está no lago de fogo, mas o espírito da morte, o inferno, ainda nesse grande trono branco aqui, ele vai ser agora lançado. Então veja, por isso o versículo 23 é: cada um por sua ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Versículo 24. Depois virá o fim. Quando tiver entregado, o fim só vem depois que entregar tudo, depois que limpar tudo que não pertence a Deus. Tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força que não pertence a Deus. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Gente, nós que estamos estudando, se vocês quiserem começar de novo a estudar tudo para pegar a linha do raciocínio, a sequência, a gente vê as aniquilação de todo o poder do mal. Desde o capítulo 12, o diabo perde o direito de ter acesso a Deus. Depois aquele grande período de grande tribulação, onde ele vai, no final, nas taças, já vai descer sobre o trono da besta, sobre todo o poder deles. Depois vai ter aquela guerra antes do milênio, que vai exterminar toda a raça humana, com exceção daqueles que se convertem a Cristo no momento da sua vinda, né? Esses entram no milênio e cria novos povos, novas nações. Essas nações agora que se rebelaram estão sendo julgadas, e aqueles que se converteram durante o milênio também estão presentes aqui e vão ser colocados, como diz Mateus lá, vai separar as ovelhas do bode. Porque a igreja, os santos que estão com Cristo, esses não vão mexer mais. Mas esses que foram salvos durante o milênio, que estão no arraial dos santos, guardados com Cristo, que já foram transformados, né, no corpo espiritual, esses estão presentes no momento do julgamento das nações, que nós vamos ver agora no versículo 20. Mas eu vou concluir isso aqui. Versículo 26 diz assim: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então veja que Deus colocou todas as forças, os impérios, as potestades, e colocou todos debaixo dos seus pés. Quando tudo estava debaixo dos seus pés, ainda o último a ser vencido, que nós estamos estudando hoje, é a morte e o inferno, que estão sendo jogados no grande trono branco, no lago de fogo e enxofre. Agora vamos ver o que vai, depois desse grande julgamento, depois que todas as nações ímpias forem para o lago de fogo, aí, quando o novo céu e a nova terra descer, Cristo, então, já
exterminou com todos os inimigos, ele vai então entregar o reino eterno para Deus Pai. Aí vai voltar a ser o quê? A unidade depois, que foi desmembrado lá no começo, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. É igual, eu vou dar o exemplo do seu corpo. Nós somos espírito, o ser verdadeiro humano, o espírito e alma, mas temos um corpo. Cristo se fez carne e veio um corpo humano e se tem um corpo. E na eternidade, quando tudo estiver consumado, quando todos os inimigos foram vencidos, que o último é a morte que está sendo vencida agora, Cristo, quando tudo estiver pronto, ele vai entregar tudo, todo o reino para o Pai e vai novamente voltar a ser um só. Deus é Espírito, vai estar no corpo de Cristo. Aí o Pai e o Filho e o Espírito Santo, como uma só pessoa, vai governar e reinar por toda a eternidade. Vamos ler o que está escrito aqui para dar, como fala, embasar o que eu estou dizendo. Continuando, 1 Coríntios 15, eu estou agora no versículo 27, que o último inimigo foi vencido. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Nós estamos vendo que ela está sendo jogada no lago de fogo. Agora, versículo 27 diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Tudo agora não tem mais o mal, agora tudo está com Cristo no seu governo perfeito, como era o projeto desde antes de Adão pecar. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele a que sujeitou todas as coisas. Quer dizer, aqui tudo está sujeito, menos o Deus Pai. Que ele foi que sujeitou todas as coisas, que ele é o cabeça de tudo, né? Cristo, ele é o nosso intermediário, ele é o nosso rei dos reis, que está governando, veio e morreu, mas ele vai consumar todas as coisas, para voltar tudo como era o estágio original de antes. Aí, quando tudo estiver terminado, versículo 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Entendeu? Então, nós vamos agora concluir o último versículo, né? Nós vamos ler agora. Versículo 15 do Apocalipse, né? Nós estamos no julgamento. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como diz lá em Marcos 9, né? Quando o Senhor Jesus está falando dos escândalos, né? Que aquele... Eu até escrevi isso aqui, que é muito sério. Qualquer que escandalizar um destes que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que se lançasse no mar. Então veja aqui, ó, Deus trazendo a comparação, que qualquer que escandalizar os pequeninos que crê no Senhor Jesus, escandalizar para tirar eles do caminho, melhor seria o suicídio, porque de todo jeito estão condenados, né? Agora, mais adiante ele vai dizendo, eu não vou ler o texto todo porque é grande, mas lá está falando, se a tua mão te fizer pecar, arranca ela, que é melhor entrar aleijado na vida eterna do que com duas mãos e ser lançado no lago de fogo, aonde o fogo não se apaga e o seu bicho, que é o corpo ressuscitado dos mortos, dos ímpios todos que vão permanecer lá, nunca vai se acabar. Vai se queimar eternamente e vai continuar queimando, queimando, queimando. Então, veja. Depois ele vai falando assim, que melhor, se for o pé, se o pé dele fizer, se meu pé me fizer pecar, me fizer escandalizar, é melhor arrancar meu pé e entrar coxo na vida, né, do que ser lançado no inferno, né,
do que ser lançado no inferno com os 2 pés. E depois ele fala do olho também, que se meu olho me fizer pecar, é melhor arrancar e jogar fora, né? Do que entrar na vida com um olho só, do que ter 2 e ir para o inferno, aonde está dizendo assim, onde o seu... e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre. E o fogo nunca se apaga. Então, veja que esses mortos vão ressuscitar, vão ter os corpos espiritual, porém, mas vão estar eternamente no lago de fogo. Porque... e vão viver ali eternamente. O corpo não vai se consumir no fogo. Lembra daquela sarça lá de Moisés, que ela se queimava e nada mudava? Assim serão essas vidas. E todos os que estão no lago de fogo. O mundo ímpio, né, vão estar aqui perdido eternamente, se queimando eternamente. Aí, nesse trono branco, aqui é onde está, onde, lá, Mateus 25, para concluir, onde ele fala das ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E eles falam, vinde benditos para as ovelhas, aquelas nações, né, que se converteram no milênio, benditos meu Pai, e os bodes, que são aqueles que se rebelaram, e todos os ímpios que morreram desde a fundação do mundo, são lançados, e os bodes lançados no lago de fogo. Louvado seja Deus. Então, por hoje é só.